Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Depois de tanto tempo sem gravar um vídeo, eu quero aproveitar que hoje eu tô trabalhando de casa pra gravar um vídeo aqui pra vocês. E eu tô inicializando aqui meu computador pra começar o trabalho. Eu hoje tô trabalhando de casa porque a gente vai receber uma encomenda, então eu tenho que ficar aqui. Eu não sei que horas eles vão entregar. Normalmente, quando tá perto de entregar, aparece um mapa, porque a gente encomendou da Amazon. Então, eu devo saber mais ou menos que horas deve chegar. Mas pronto, então eu tenho tanta coisa pra contar pra vocês. Eu agora tenho que começar a trabalhar, mas eu quis já iniciar o vídeo e daqui a pouco, mais, quando eu for fazer uma pausa, eu venho aqui e vou gravando mais e contando tudo que tem acontecido pra vocês. E é isso. Eu não sei ainda o que eu vou fazer agora de manhã. Eu ainda não decidi, eu vou botar na minha agenda aqui, ver o que faz mais sentido eu começar a fazer primeiro. Porque eu tô tanto trabalhando num código, como já escrevendo capítulos da tese, apesar de eu recém ter começado o doutorado, e eu tenho que corrigir também uns trabalhos. Então eu acho que eu vou começar pela correção dos trabalhos, para já despachar isso e dar a nota para os estudantes. E depois, em seguida, eu faço, acho, uma pequena pausa. Depois, até lá já deve ser hora do almoço, na verdade. Então eu almoço e vim conversar com vocês também. Então acho que vou fazer isso. Vou ver, vou me organizar aqui. E aí eu mostro pra vocês o que eu decidi e depois a gente fala mais. Vocês não conseguem ver meu rosto, mas é só pra mostrar pra vocês a minha agenda. Eu tenho um videozinho no Instagram em que eu mostrei mais ou menos como eu uso e é super simples. Eu literalmente coloco a data no canto e escrevo os meus objetivos pro dia. Então, hoje meus objetivos são bastante simples. Eu quero corrigir esse projeto para eu poder enviar as notas e terminar ou melhor, conseguir fazer o plot do espectro dos detectores de germânio que eu tô fazendo. Porque esse é o mais fácil de fazer e eu tô fazendo o código do zero. Ontem eu tive um problema que o código dava... qual que era o erro? O nome do erro? Era crash. Em algum momento ele parava de responder. Então tem algo de errado e eu ainda não descobri o que tá errado. Deve ser alguma coisa em relação à gestão da memória do computador que eu fiz mal. Então, são só essas duas coisas que eu quero fazer hoje em relação ao trabalho, porque isso eu acho que já vai tomar todo o meu dia. Se eu, por acaso, conseguir fazer rápido isso dos germânios, eu já começo a fazer a calibração. Mas eu acho que não vai dar tempo de fazer isso tudo. Então, hoje é só isso. Então, por exemplo, aqui nos outros dias, na outra semana, quando eu dei aulas, eu coloquei ali as coisas que eu tinha que fazer para aula. Teve alguns dias que eu nem cheguei a planejar o que eu ia fazer, porque eu tinha uma coisa só para fazer, assim, era bem específico, então eu acabei não colocando. Eu costumo usar mais quando eu tenho muita coisa para fazer, ou mais de uma coisa para fazer no dia, e aí eu anoto ali para me organizar. Se eu tenho que falar alguma coisa com o meu supervisor, por exemplo, eu vou anotar ali também. Questões que eu tenho, eu vou anotar. Então, são essas coisas que eu costumo escrever aqui. E eu gosto de fazer também, de vez em quando, uns checkpoints. Então, eu digo, o que falta eu fazer, o que eu já fiz. Eu gosto de organizar isso de tempo em tempo. Pelo menos uma vez por mês eu faço isso. Às vezes até mais, depende de quanto o trabalho andou. E esse aqui é o caderno que eu tenho usado para o trabalho. Eu peguei na loja do laboratório mesmo. E é um caderno super simples. Eu recebo muitas perguntas em relação a usar as folhas soltas, que era o que eu usava nas aulas. E eu agora tenho usado o caderno porque é outra proposta que eu tô fazendo. Depois eu falo mais sobre isso, porque dá para fazer um vídeo só sobre esse assunto. Isso aqui, a ideia é que seja um logbook, sabe? Um caderno de laboratório mesmo, assim, que tem todo o raciocínio. Eu vou levantar a câmera porque agora não tem nada ali para mostrar. Aqui tem todo o raciocínio do trabalho que eu estou desenvolvendo. Então, eu estou fazendo um doutorado em física nuclear. A minha tese ela é mais a implementação de redes neurais, inteligência artificial, para o desenvolvimento de um trigger de fissão.
no setup que a gente tem lá de detectores. Então, o meu objetivo é mais esse, é mais voltado para a parte de inteligência artificial, mas é na física nuclear, pronto. E então é muito importante eu ter toda essa documentação daquilo que eu estou fazendo, toda a lógica por trás dos algoritmos que eu estou escrevendo. Isso tudo é muito, muito, muito importante de ser bem feito. Mas pronto, que nem eu falei, isso é um assunto para depois. Eu quero falar de cada um desses tópicos em específico. Eu agora não vou precisar do meu caderno, porque eu vou fazer a correção dos trabalhos. Então eu vou abrir aqui. Eu pedi que os estudantes fizessem em Jupyter Notebook, que é bastante interativo, é muito fácil para programar. E deixa eu mover um pouco mais a câmera para cá. E então eu vou abrir aqui o Jupyter deles. Eles me enviaram na segunda-feira. Eu pedi para eles me enviarem na segunda, porque eu sei que semana que vem eles vão ter prova de outras cadeiras. E eu não acho que dá mais tempo para eles ia ser útil, porque eles já tinham feito quase todo o projeto. Então eu dei para eles a última aula foi na sexta. Aí eu falei, ok, vocês me mandam então segunda-feira até o fim do dia, até às 18 horas, porque daí eles ainda tinham segunda-feira para tirar dúvida, então foi bom que eu ainda consegui ajudar alguns que estavam trancados em uma parte do projeto. E assim eles já ficaram o resto da semana de revisão livres, digamos, né? Todos já tinham terminado o trabalho, então assim eu achei melhor. Ok, deixa eu abrir aqui o projeto deles. Tem que inicializar o Anaconda Navigator. E a vantagem do Jupyter Notebook para programação em Python é que ele é feito em células. Para quem não conhece, ele eu não sei o nome certo, mas é um programa em que tu escreve os teus códigos e aí tu pode rodar célula por célula. Então é muito mais fácil de encontrar os erros no programa, sabe? Não é plataforma o nome, eu não lembro agora o nome correto para isso. Não é o mais eficiente. Para códigos grandes eu não uso o Jupyter Notebook, eu uso o VS Code. Mas para coisas assim menores, pequenos projetos, é excelente. Então eu acho ótimo e achei muito bom que usaram ali para os estudantes. Pronto, eu vou abrir aqui, vou começar a correção. Basicamente, eles tinham que resolver exercícios, uma folha de exercícios e fazer análise desses métodos numéricos. E aí, então, basicamente eu vou ver como é que eles implementaram esses esquemas e avaliar a análise deles. Então é isso, pronto. Eu vou trabalhar. Até mais tarde. Que pra vocês é logo, mas enfim. Até já. Eu acrescentei os nomes aqui dos binômios, porque eu trabalho em binômio. São só 4 binômios, vai ser relativamente rápido. E aí eu fiz um Excel, uma planilha Excel, para avaliar cada uma das partes do projeto. Eu acho que assim é mais fácil. E eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu fiz a organização para fazer a correção. Agora já faz umas 2 horas mais ou menos que a gente falou da última vez. Eu tive ainda preparei uma coisa para comer, que eu tava com fome, arrumei uma roupa que eu tinha lavado, mas isso foi rápido. Mas a maior parte do tempo que eu passei foi preparando um guia de correção, que é para correção ser muito mais simples. Então eu peguei aqui, essa aqui é a lista de exercícios que a gente fez na aula, é o projeto basicamente que eles me entregaram. Então eu tenho... eu quando fui resolvendo, eu já fui marcando coisas, tá vendo? Tá tudo marcado. Já fui marcando observações, tanto para a resolução do problema ser mais fácil, como também depois na hora de corrigir. Então, deixa eu mostrar para vocês. Não quero mostrar muito ao redor. Aqui, deixa eu dar um zoom. Eu anotei para cada exercício cada uma das coisas que eu espero por parte dos estudantes. E botei mais ou menos a pontuação que eu dou para cada questão. Então, aqui, eles serem a parte do programa em análise bem feita para cada um desses tópicos, é um valor. Depois, essa parte aqui é um valor também, mas não é obrigatório implementar os 3 esquemas. Se eles implementarem os 3 esquemas, tem uma pontuação extra.
e assim por diante para todas as questões. Isso tem parte 1 e 2, aqui é a parte 2 desse lado. No total são 20 valores. E aí, aqui ó, nessa aba de classificação, eu não vou mostrar porque tem o nome dos estudantes, mas eu aqui, então vou colocando as notas e em cada uma das células, deixa eu abrir e tirar os nomes para vocês poderem ver. Pronto, eu escondi a parte dos nomes. Aqui tem os nomes de cada binômio, e então o que eu faço aqui eu coloco a nota e aí eu digo o porquê da nota. Então, o que está bem feito, o que ficou faltando ser explicado. Fica mais fácil e depois, quando eu passar a nota para eles, se eles quiserem rever, eu sei exatamente porque eu dei aquela nota. E assim eu consigo ver exatamente se o padrão de correção está igual para todo mundo. Claro que aqui é fácil porque são só 4 binômios, então é bastante mais simples. Se fosse uma turma grande, seria muito mais complicado. Mas essa é a primeira vez que eu tô dando uma aula, e é uma aula projeto, então é bastante mais simples, porque eu não preciso preparar uma grande aula teórica, nem correção de vários exercícios. É uma aula em que eles trabalham ao longo da aula e entregam um trabalho final, que é a resolução de tudo isso aqui. Que eles têm que fazer a análise como se fosse um relatório, só que no Jupyter Notebook. Foi uma aula mais tranquila de começar. Foram 20 horas de aula, foram 5 turnos, então o primeiro dia foi manhã e tarde, foram 8 horas no total. E depois, na semana seguinte, eu tive segunda-feira a tarde inteira, terça-feira de manhã e sexta-feira de manhã da semana passada. Então, eles tiveram até essa segunda-feira para me enviar. E agora a gente tá numa sexta-feira, então isso tudo aconteceu nas últimas 3 semanas. E só hoje que eu parei pra corrigir, porque eu tinha ficado tanto tempo só em função disso, de explorar bem a resolução dos problemas, procurar fazer por outros métodos para eu ter mais de uma abordagem para explicar para eles, caso eles tivessem dúvidas. Então, eu passei 2 semanas inteiras praticamente só me preparando para essas aulas, para ter resolvido todos os exercícios, mais de uma abordagem. E então, quando acabou a aula, eu falei, não, aqui agora deixa eu descansar um pouco, deixa eu fazer, continuar meu trabalho pro doutorado em si, para depois fazer essa correção, né? Então, agora a correção tá indo bastante rápido, porque eu consegui preparar e identificar o que eu tenho que corrigir em cada um, e aí eu vou indo em cada um dos projetos e vou vendo o que cada um fez, e assim fica muito mais fácil a correção. Eu peguei para gravar agora porque eu quero dar um conselho para quem ainda está na faculdade, nessa fase de entregar trabalhos. Eu não sei como é que é onde vocês estudam, para quem está nessa situação, mas em Portugal, por exemplo, eu não lembro de ter tido muitos trabalhos para casa. Tinha alguns TPCs em algumas cadeiras que se entregava algo semelhante. A gente tinha um Jupyter Notebook para resolver problemas e pronto. Tinha algumas coisas desse gênero, mas não era comum, assim, era uma cadeira ou outra que tinha. Na França, quando eu fiz Erasmus aqui, eu já vi que mais cadeiras tinham esse tipo de trabalho, mas isso também porque são cadeiras com menos créditos. Aqui eles têm muitas cadeiras com poucos créditos, porque aqui eles dão os créditos em função do tempo de aula, enquanto que na Oporto, pelo menos, é considerando o tempo de estudo autônomo também. Então, a nível de tempo de aula, muitas vezes é igual, mas dá menos créditos aqui. Porque tem trabalho, não considera esse tempo de trabalho autônomo. E então, esse tipo de trabalho para casa, ou pequenos projetos que eles fazem aqui, eu fiquei com uma impressão na hora que eu fiz o Erasmus, e agora dando uma cadeira dessas, como estudante de doutoramento, e vendo os trabalhos e corrigindo ao mesmo os trabalhos, realmente isso me chamou a atenção. O que me chamou a atenção? Tem muita gente que entrega trabalho sem revisar o trabalho. Então não é que a pessoa fez mal feito, só que ela não revisou. E por ela não ter revisado e não ter visto a unidade do trabalho daquilo que ela está discutindo, tem coisas que não são um pouco incoerentes, assim. Então, porque na hora que você vai fazendo um trabalho como esses aqui, como desse aqui, em que tu começa com um caso simples, vai implementando, faz um estudo de como cada parâmetro
afeta o erro da solução numérica. Conforme vai avançando, tu vai entendendo cada vez melhor e vai tendo uma melhor intuição de que parâmetro usar, por quê, enfim, qual o custo a nível de tempo, de processamento, o que vale a pena, o que não vale. E o que eu reparei é que logo nos primeiros exercícios, às vezes a pessoa não concluía exatamente certo, não estava exatamente errado, mas deu para ver que a pessoa não compreendeu a 100% naquele momento, mas no próximo tópico, a resposta já está certa, já tá correta. Ou seja, se a pessoa tivesse voltado e relido com atenção, talvez já tivesse identificado, porque no fim a pessoa sabia, mas não foi isso que ela entregou no documento final, sabe? Então é importante ter essa atenção. Quando for entregar qualquer trabalho, reler com atenção e verificar que há uma coerência naquilo que está sendo entregue, né? Porque se não tem coerência, mesmo que no fim esteja certo, por que o início não estava, sabe? Tipo, levanta um questionamento de até que ponto esse aluno realmente conseguiu compreender o objetivo desse exercício. Porque esses objetivos todos que se faz não é só para ter um trabalho para avaliar, ele está ensinando uma competência para a pessoa. Então, se a gente está falando de uma cadeira de métodos numéricos, começa aqui, a gente está falando de entender como, nesse caso, a gente pega uma solução contínua, como algo sinusoidal, enfim, e se faz uma discretização do espaço e do tempo para estudar como esse sistema evolui. Se não ficou claro para o estudante como cada um dos parâmetros da discretização afetam o erro e a busca da solução, não cumpriu o objetivo, porque o objetivo é que a pessoa tenha e desenvolva essa intuição para no futuro, quando ela for desenvolver um próprio algoritmo para simular qualquer coisa, ela já tem essa intuição. Então, toda essa parte da análise é muito importante. Não é só a pessoa saber escrever o esquema upwind ou o esquema, sei lá, o Crank-Nicholson. Não é só sobre a pessoa saber escrever, passar um esquema que está escrito aqui para Python. Não é só essa tradução, é interpretação também, sabe? Então, por isso que a parte da análise é tão importante, porque mesmo que tudo esteja certo, se a conclusão que a pessoa tirou não está certa ou não está coerente dentro do trabalho que foi entregue, não está 100%, sabe? E isso eu acho que é um ótimo exercício para se fazer quando está estudando alguma coisa nova, que é prestar atenção no objetivo daquela coisa. Então, se é uma cadeira... Acho que até... Não sei se eu não tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Se é uma cadeira laboratorial, ok, você está fazendo um experimento X, você vai aprender uma parte, tem um contexto teórico, tudo bem. Mas que tipo de competências fazer essa experiência te traz? Que tipo de intuição tu desenvolve por causa dessa experiência, por causa desse tipo de trabalho, por causa da escrita desse relatório? Enfim, todas essas questões são importantes e eu acho que se a gente tem atenção a isso, o aprendizado flui muito melhor, porque é um aprendizado muito mais ativo, sabe? Muito mais consciente. Enfim, eu tô orgulhosa porque, no geral, os trabalhos estão muito bons. Tem, assim, uma coisinha ou outra que eles ficaram um pouco confusos, mas que nem eu falei, eu notei que eles entenderam depois, sabe? Então, eu acho que durante as aulas eu consegui provocar eles bem pra chegarem nessas conclusões e experimentarem as coisas. Ainda tô no começo da correção, mas eu fiquei feliz porque logo na primeira aula eu vi que eles estavam muito perdidos, eles não entenderam o objetivo da cadeira, e então eu depois fiz acho que eu até fiquei com uma cópia aqui, eu fiz umas anotações que eu entreguei para eles. Essa aqui é a minha versão. Tipo, explicando, assim, o que estava fazendo, né, porque eu acho que ficou muito abstrato na cabeça deles. É uma turma de terceiro ano de licenciatura, então é o último ano do bacharelado. E eles não são de física, eles são de físico-química. Então, eu não sabia bem... Me falaram que eles tinham visto toda essa parte de física antes, em mecânica dos fluidos, cadeiras desse gênero, que eles já tinham trabalhado essas questões, então nesse sentido eu estava mais tranquila, mas é aquilo, eu notei que no início, logo a primeira aula, assim, eles ficaram um pouco perdidos, e depois eles conseguiram fazer, então foi um bom sinal.
Eu tô com expectativa de ver os próximos exercícios. E é isso, eu vou continuar aqui corrigindo. Eu compartilho assim, bastante dessa parte de dar aula, porque foi uma grande novidade para mim. Foi muito interessante. Eu gostei porque foi uma turma pequena, eles eram muito simpáticos. Se eu fosse dar uma TD, que chama, que é Travaux Dirigés, a gente tem uma lista de exercícios e tu resolve no quadro, sabe? Então é diferente porque não tem essa parte autônoma do estudante em que tu guia ele para resolver o projeto. É mais uma coisa um pouco expositiva, assim. E não é tão... É mais difícil, eu acho, de cativar os estudantes quando é o professor fazendo tudo. Eu acho que quando tem essa parte de trabalho autônomo, rende muito melhor e os estudantes aprendem muito melhor se forem bem direcionados. Então eu fiquei muito feliz que foi esse tipo de cadeira que eu dei. E no próximo semestre eu vou dar um laboratório também. Então eu tô ansiosa, acho que vai ser bastante legal. E o próximo vai ser em inglês, então pra mim vai ser ainda mais confortável, digamos. Porque esse foi em francês e eu tava um pouco receosa, assim, de não saber bem o vocabulário dessa parte de programação, mas deu certo. No fim deu certo. Pronto, vou continuar aqui. Vou terminar de corrigir essa primeira parte do trabalho deles e depois eu vou preparar algo pra comer. Eu fiz um meio almoço, assim, porque eu quero muito terminar isso aqui antes, mas eu tava com fome. E já já eu volto. E aí a gente conversa de outras coisas que talvez interessem mais vocês do que isso. Mas pronto, até já. Pronto. Já são 5 horas, eu ainda vou trabalhar mais um pouco, mas eu quero gravar rapidinho aqui uma parte do vídeo, porque o Nuno já saiu do trabalho, então ele chega em uma meia hora mais ou menos. Vou aproveitar esse tempinho pra gravar antes dele chegar, porque depois a gente tem que arrumar umas coisas aqui em casa e aí a gente vai fazer barulho. Tô terminando de corrigir, como eu tive que fazer umas outras coisas, vi um e-mail de uma reunião que vou ter na segunda. Eu não terminei de corrigir tudo, porque eu fiz uma pausa nessa parte, mas tá indo bastante rápido. Realmente foi muito bom ter feito aquele guia para correção. E o que demora mais, na verdade, é os comentários, porque eu tô escrevendo o porquê, a pontuação de cada parte, né? Então, isso é o que tá demorando um pouco mais, mas tá indo bem. E os trabalhos estão equilibrados, então continuo feliz em relação a isso. Eu quero ver se eu termino de corrigir ainda hoje ou no máximo amanhã, porque também daqui a pouco pronto, você vai começar a arrumar as coisas na casa, então eu devo ficar cansada, talvez eu termine amanhã, mas eu quero terminar esse fim de semana para a semana que vem, é a última semana antes das férias de Natal, então eu quero aproveitar para terminar isso tudo. Nossa, tá muito bonito, ele tá muito iluminado, porque o sol se põe pra lá, e tá rosado, assim. Eu quero trazer um vídeo só contando sobre toda a questão de como eu consegui o financiamento pro doutorado, como que foi todo esse processo, porque aqui no canal ainda teve alguns vídeos do meu último ano de licenciatura, depois em seguida eu fiz Erasmus, eu gravei um vídeo ou outro, mas não consegui gravar praticamente, então o meu mestrado, assim, pra vocês que estão assistindo, do nada eu comecei a fazer doutorado, eu acho. Não teve assim, vocês não conseguiram acompanhar todas essas fases e todas as tomadas de decisões que tiveram nesse meio do caminho e todas as preparações que eu fiz. Então, isso eu devo trazer em vídeos, porque eu tenho as ideias anotadas, tenho essas questões anotadas, são coisas que às vezes eu discuto com o Nuno também, então eu já tenho assim um raciocínio estruturado do que eu quero compartilhar com vocês. E que mais? Eu espero ano que vem, o objetivo meu ano que vem é começar a trazer mais vídeos. Eu sempre falo isso aqui, que eu quero trazer mais vídeos, mas depois com a correria do dia a dia fica difícil. Mas agora, ao menos, com o doutorado, você tem... É um contrato de trabalho, né? Então, você tem aquele horário fixo de trabalho e, por mais que você tenha uma flexibilidade, eu sei o horário de trabalhar e seu horário de descansar. E, então, isso vai me permitir começar
a ter uma rotina melhor, talvez, para trazer vídeos. Vamos ver como é que isso vai ser, não prometo nada. Mas saibam que eu quero muito trazer mais vídeos. E se tiverem questões sobre isso, mandem aqui nos comentários. Eu sou bastante mais ativa no Instagram, então quem quiser acompanhar, eu recomendo que siga lá, porque por mais que aqui eu sumi no YouTube, por lá eu costumo postar com muita frequência nos stories, né, principalmente. E eu tenho criado destaques no Instagram, então tem partes, assim, coisas relacionadas ao doutorado que ficou salvo já num destaque, então vocês podem assistir também. Em relação ao formato de vídeos, esperem formatos um pouco semelhante aos últimos que eu fiz, assim, eu sentada conversando com vocês, porque eu acho que é a melhor forma de transmitir as ideias. Eu não gosto de vídeos com muitos cortes, eu acho esses vídeos que são feitos assim com corte a cada 2 segundos para reter a atenção, eu acho isso extremamente cansativo e desgastante. E eu não tô falando pra editar, tô falando pra assistir. Eu não consigo assistir esses vídeos. Pra mim é perturbador ter uma imagem trocando e a pessoa trocando de fundo. Eu não gosto. Eu gosto de uma coisa calma. Eu quero ter a sensação de que eu tô conversando com a pessoa. Então é por isso que eu procuro trazer vídeos assim. E eu sei que tem gente que não gosta e tudo bem. Cada um assiste o que gosta, né? E faz o que gosta também. Pronto. Então é isso, esperem vídeos assim. Eu sei que fica mais divertido para quem acompanha quando eu mostro coisas do dia a dia. É interessante eu mostrar como é a vida aqui. Mas eu não sei em que limite eu consigo mostrar realmente do dia a dia. Por isso que costuma ter mais nos stories do que aqui. Enfim, editar vlog também é muito mais complicado do que editar um vídeo em que eu sento e converso com vocês. Esse aqui vai ser mais simples porque eu já fiz os cortes numa ordem, não preciso ter muita edição, então apesar de ter cortes e cenários diferentes, porque eu guardava o celular, depois pegava e botava pra gravar de novo, mesmo assim, né, o vídeo no formato de sempre, né. Que mais? Eu acho que é isso que eu me lembro agora, assim. É bom estar de volta. Eu não sei como é que vai ficar a ordem dos vídeos, então eu não sei que vídeo eu já postei, que vídeo eu não postei, mas eu deixo aqui no final uma recomendação de vídeo pra você assistir logo depois desse. E é isso, até o próximo. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.